Quebra-cabeça do sucesso. Oferecimento. A CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. BNI, a maior rede de networking em negócios do mundo. Seja membro. Imobiliária Cardinale, a maior e mais completa imobiliária do interior paulista. Grupo Engefort. Engefort 8000. Alarme sem fio. Proteção sem falhas. Jabu. Elétrica, hidráulica e iluminação. Lojas em São Carlos, Araraquara e Bauru. E Latina. Orgulho em ser brasileira. Mais de 30 anos de mercado. Seu momento, nosso eletro. Bem-vindos ao Quebra-Cabeça do Sucesso, mais divertido e desafiador programa de TV e videocast sobre negócios da nossa região. Eu sou a Alessandra Paulilo e hoje eu vou conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você forme o seu quebra-cabeça do sucesso. E o tema do nosso bate-papo de hoje? O papel estratégico dos restaurantes corporativos no mundo atual. O mercado de alimentação corporativa vive um momento de transformação estratégica, deixando de ser apenas um serviço de suporte para as empresas e passando a ser uma ferramenta central de bem-estar e retenção de talentos, com foco total na alimentação mais saudável para aumentar a performance, o bem-estar dos funcionários e diminuir as doenças. Mas antes de apresentar a minha convidada, eu vou passar recados dos nossos patrocinadores. O futuro profissional não espera. E quem empreende e trabalha precisa encaixar o estudo na rotina. A FAC, Faculdade do Comércio, está com as matrículas abertas para o vestibular de 2026. São cursos de graduação e pós-graduação 100% EAD. Para quem busca crescimento, sem abrir mão de qualidade e flexibilidade. O ensino é prático, conectando a real realidade do mercado. Invista no seu próximo passo profissional. Aponte para o QR Code que aparece aqui na tela e entre em contato com a FAC. Você também pode ter mais informações na ACISC. Sua obra merece confiança e tradição desde o primeiro detalhe. Projetos bem executados começam com escolhas seguras, orientação técnica e parceiros que acompanham cada etapa com responsabilidade. Nesse ano de 2026, a Jabu completa 40 anos de história e segue ao seu lado unindo experiência, qualidade, variedade e cuidado para transformar ideias em obras bem feitas. Jabu, elétrica, hidráulica, iluminação, decoração e bem-estar. Tradição que constrói confiança. Você quer resultados novos em 2026? Então comece pela sua rede de contatos. O ano acabou de começar e nada impulsiona um novo ciclo como uma rede forte, ativa e intencional. Se você quer realmente crescer nesse ano, comece pelo essencial: conectar-se às pessoas que querem crescer com você. No BNI, a maior rede de business e networking do mundo, mais de 20 mil empresários no Brasil se encontram semanalmente para ampliar oportunidades, gerar referências, trocar experiências e criar relações duradouras. Fortaleça sua rede. Entre em contato com o BNI, www.bnibrasil.com.br. E agora chegou o momento de apresentar a minha convidada de hoje. Nascida em Bebedouro, ela é nutricionista e há 25 anos fundou uma empresa com uma missão: transformar a forma como as pessoas se alimentam em seus trabalhos, proporcionando nutrição e bem-estar, servindo comida de verdade sempre. Hoje, são 50 mil refeições diárias, um time de mais de 1.000 colaboradores espalhados em mais de 100 unidades. Casada com o Ronaldo e mãe da Paola, ela é a CEO da Essencial Nutrição. Minha convidada, Regina Agnelli. Seja muito bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite e espero que a gente tenha aqui um bate-papo e ajude aí a montar esse quebra-cabeça. Com certeza, vocês têm muita história para contar, né? 25 anos de muito crescimento e sucesso. Mas queria voltar lá na sua infância, nascida em Bebedouro. O que você lembra da sua infância? Olha, da minha infância, o que eu mais lembro é que eu sempre adorei brincar de professora. Então, assim, eu brincava de professora o tempo todo, colocava ali meus primos, meus irmãos para assistir a aula. Então, eu lembro bastante disso, né? Era do interior ali, ficava bastante na minha avó, né? Minha mãe e meu pai sempre trabalharam fora.
E eu ficava ali, Mas brincando com eles. Alguém era professora na sua família? Minha mãe. Professora de? Minha mãe. Mas professora de qual matéria? Ela era de português. Ah, tá. E aí você brincava de dar aula de português ou era de qualquer matéria que fosse? De qualquer matéria do que fosse, né? E aí depois ela passou a ser assistente diretor, depois diretoria, assumiu a diretoria e aí o ensino ficou meio distante. E em algum momento da adolescência você pensou em prestar pedagogia? De seguir carreira de professora? Ou era só brincadeira? Não, era só brincadeira. Só brincadeira. Aí eu fui fazer o cursinho, né? No cursinho eu conheci uma pessoa que me falou muito bem, já estava fazendo nutrição em Bauru, né? E foi passar um final de semana conosco na minha república, falou muito bem da nutrição, né? Começou a explicar para mim o que ela estava aprendendo na faculdade, era tudo muito novo, né? Naquela época, a nutrição, né? E eu me apaixonei, escolhi isso e tô aqui. Eu falo como são esses anjos na nossa vida, né? Porque uma pessoa vai e te fala de uma faculdade que você presta e você constrói toda a sua vida em cima daquilo, Incrível, né? Foi assim, ela era amiga de uma que morava comigo, né? E estava fazendo, né, a nutrição e começou a contar mesmo, realmente, tudo que ela estava aprendendo. Eu falei, mas, né, não tinha ouvido falar sobre isso, né? E aí me apaixonei, e me apaixonei mesmo, né? Até hoje eu sou nutricionista de carteirinha. E aí você cursa nutrição em qual cidade? Piracicaba. E Fiz Unimep. Como é que foi essa adaptação em outra cidade? Foi tranquilo? Foi tranquila. Foi tranquila. Eu acho que essa parte de adaptação, assim, para mim é bem fácil. Porque a sua história tem outras trocas de cidades que a gente vai conversar, por isso que eu fui perguntando dessa primeira, assim. Tenho várias trocas e me adaptei facilmente, assim. Eu acho que isso é uma coisa que eu carrego. Eu me adapto facilmente, assim, ao momento, às situações. Eu acho que eu consigo fazer essa jogada, assim, para ficar bem, né? E quando a gente fala em graduação, né, 25 anos atrás, 30 anos atrás ali, a nutrição vinha numa novidade, né? Não era uma profissão tão conhecida. E quando você estava na faculdade... Não era nem regulamentada, né? E quando você estava na faculdade, você imaginava, eu quero atender, quero trabalhar em empresa, eu quero trabalhar com esportes, Você tinha alguma ideia ou você estava ali apaixonada pelo conteúdo, mas não sabia muito para que lado... Apaixonada pelo conteúdo. E assim eu fiz com todas as matérias. Eu amava todas as matérias. Eu tive uma professora muito querida. Ela era de dietoterapia, né? E uma vez ela disse para mim assim, você vai se dar bem em qual segmento você escolher, você vai se dar bem. Mas eu fui fazer estágio e me apaixonei pelo restaurante industrial. Fiz estágio na Concide, em Piracicaba mesmo, né? E achei aquilo lindo, né? Você conseguir tratar o indivíduo ali, né? O homem padrão, o trabalhador, você passar a nutrição, né? Para quem está assistindo e não conhece essa realidade, só para traduzir assim, a gente está falando do bandejão das fábricas, bandejão, né? De quem produz aquela comida, né? Que as pessoas se alimentam ali diariamente. E aí você teve o seu primeiro contato, então, no estágio, nesse serviço num restaurante industrial, assim. Que é aquilo, né? Uma empresa que faz dentro de outra. No caso, na época, também o segmento não tinha muita coisa. Nesse estágio era autogestão. O que isso significa? A própria empresa fazia a gestão do restaurante. Não tinha uma terceirizada lá dentro, né? E assim, eu achei fantástico, né? A elaboração do cardápio, você fazer todo o balanceamento, para você fazer a nutrição daqueles colaboradores, né? Eles dependiam daquilo, na maioria das vezes é a maior refeição deles, né? E me apaixonei por isso, e aí parti pro campo de trabalho, né? E me empreguei numa empresa que também para trabalhar no restaurante da empresa corporativa. Não, eu entrei numa terceirizada. Tá. Entrei na Eurest, né? Que prestava esse serviço em alguma empresa, é isso? Isso, em várias, tá. Né? A Eurest veio para o Brasil e começou a prestar, e eu fui lá fazer as minhas entrevistas, e lá que eu conheci o Ronaldo.
E eu digo que tem um momento assim muito interessante, porque foram várias entrevistas, então nós estávamos finalizando o curso ainda, e eu tinha que ir para São Paulo, de Piracicaba, e fiz 4, 5 entrevistas. Com ele era a última, porque ele já era gestor, né? E quando eu entrei na sala dele, eu me vi casada com ele. Incrível. Eu em pé, ele sentado, pediu para eu entrar, eu me vi casada com ele, é uma coisa assim impressionante. E daí, passei, ele me encaminhou para Calciolândia, que era uma cidade da Nestlé, né? E lá, para o quem fazia o restaurante da Nestlé era o Eurest, essa terceirizada, né? Então tomava conta. E eu fui trabalhar na Eurest, dentro de Calciolândia, dentro da Nestlé, a fábrica de leite condensado. E assim eu comecei. Tá, eu queria ir para os dois caminhos, entender em que momento que vocês se conectam como casal. Então, aí, e também falar dessa experiência na Nestlé. Vamos por onde? Você que sabe, pode casal. ser. Vamos pra fofoca, então. Vamos pra fofoca do casal, então. Certo. E aí você vai trabalhar então, nessa eu vou lá, como né, é que você era muito longe da minha casa, né? Porque nesse momento estava morando em Paraíso, né? Minha mãe mora lá até hoje, uma cidade pequenininha, perto de Catanduva, São José do Rio Preto. Então eu ficava muito longe de Calciolândia, né? Mas eu fui para lá e o meu gestor era ele. Então ele ia todo mês fazer a supervisão do contrato da Nestlé, e assim eu sabe assim, conquistei bastante o cliente, né? O cliente gostava bastante de mim. Teve até um momento que o cliente falou assim: mas o que você veio fazer aqui? Ela dá conta, Nem precisa. Ela resolve. E assim foi, ele foi indo, né? Mas você já sentia umas paqueras no Não, começo? eu não. Assim, foi acontecendo, né? E aí eu pedi para cobrir férias, né? E ele me colocou para cobrir férias. E a primeira empresa que eu fui é Daruma, né? E aí ele, numa sexta-feira, ele foi me buscar. E pronto, estão juntos até hoje. Em 1 ano nós estávamos casados. Foi assim. Quando é pra ser, né? Por isso que falam, não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. E na Nestlé foi assim um começo fantástico, né? Uma aula, né? A Nestlé me permitiu fazer várias coisas ali no restaurante, até estágios na própria fábrica. Então foi uma relação bem bacana. Eles me consideravam como a nutricionista da Nestlé. Então, às vezes, eles me convidavam para a região para dar palestras em nome da Nestlé, né? Então, assim, foi uma parceria fantástica. Comecei assim, e eu acho que é assim que se desenvolveu todo esse meu lado, né? Vou chamar de hospitalidade, que eu acho que é isso, né? Essa relação, esse atendimento ao cliente que eu desenvolvi, que hoje a gente carrega na Essencial, né? Muito importante, assim como a nutrição, o atendimento é fundamental, é o carro-chefe. E então lá eu desenvolvi isso, né? Então ali foi um excelente começo, uma excelente escola. A Eurest, uma excelente escola, era uma empresa, né? Você vê, há 35 anos atrás, já era uma empresa que já tinha regras, normas, sabe? Todos os processos corretos. Era fantástico, foi uma escola, né? E aí, que momento que esse casal percebe que eles podem ter a empresa deles, empreender e partir para um novo negócio? Então, eu saí da Eurest em função dessa relação com ele, fui para a Wells. Aí a Wells foi adquirida por uma outra empresa e eu resolvi sair também e fui trabalhar na Nutrim. E essa empresa, a Nutrim já nem existe mais, né, hoje. E aí eu resolvi que eu queria montar o meu negócio, mas assim, ligado a produtos, assim, tipo gelatina diet. Eu queria uma indústria, partir para isso, começar pequenininha, mas assim, já eu morava em Catanduva nessa época, e
resolvi partir para isso. Quando eu saí da Nutrim, teve cliente que falou, não, eu não quero que você saia. Não aceito. Exato. Vem me atender. Então, no início, eu comecei como uma consultoria, assim, sabe? Não, tá bom, então vou fazer alguma consultoria, porque eu já estava em Catanduva conversando com médicos, para ver como que ia nascer esse meu negócio. E aí, esse cliente virou e falou assim, olha, eu vou abrir um BID, que é realmente toda a parte estrutural, né, administrativa, para você fazer uma concorrência. Você quer participar? Eu falei, nossa, né? É um outro caminho, né? Aí conversei com o Ronaldo, vambora, né? Porque é um desafio, né? Na época era um super desafio, né? E participei do BID, ganhei e aí começou, né? E já foi aqui em São Carlos? Já foi a Faber-Castell. Então, assim, já uma unidade grande, né? Com bastante refeição Com por bastante refeição. Então, eu falei, meu Deus, né? Mas aí começou, aí em seguida nós já começamos, eu mesmo fazia tudo, né? Fazia tudo, o Ronaldo só veio um ano depois, quando começou a dar certo. Aí tinha uma empresa aqui chamada De Fato, em São Carlos, né? E nós fechamos o nosso primeiro contrato, depois já foi a Papel, depois já foi a Log Center de Ribeirão, a The Center, que são os dragões, né? E aí começou a expandir, eu falei, não, quando chegar com 30 empresas, nós vamos dar um 115. Tá, só para entender esse começo então. Você ganha lá a concorrência para assumir então a parte do restaurante corporativo da Faber-Castell, que eram 2 ou 3 plantas aqui? Três plantas. 3 plantas. 2 aqui e uma em prata. E aí você tem que contratar a equipe, você tem que começar do zero. Como é que foi esse início? Fiz tudo isso. Tirou de letra? Tudo isso. Nunca... É o que eu falo da paixão, né? Tô vendo paixão ali. Quando você ama o que você faz... Você vai simplesmente fazendo o que você acredita que é correto e não é pesado. Isso não é pesado. Não é? Era um desafio para quem talvez estivesse vendo de fora, nossa, né? Assim como houve a sabatina com toda a diretoria da Faber-Castell, tipo, para ver se eu sustentaria tudo aquilo, né? Mas, enfim, encarei e estou aqui. E 25 anos. O principal desafio desse começo foi o quê? Treinar a mão de obra para seguir o que você queria? Era criar processos? Formar todo mundo e dar início a isso que eu digo, na essência, hoje todo mundo, né, do meu segmento fala, eu faço comida caseira, não sei o que lá. A Essencial nasceu assim. O maior desafio foi esse. Já nascer fazendo isso. A empresa, né? Então é preservar a nutrição mesmo. Então aquela história, eu vou fazer almôndega, eu vou fazer um hambúrguer, eu vou lavar folha a folha, eu não vou comprar nada processado. Então esse foi o desafio, treinar toda essa mão de obra para isso. Porque quando a gente fala hoje na importância da nutrição e quanto a saúde, a alimentação interfere, seja na nossa produtividade, no nosso sono, na nossa performance, na saúde em geral. Hoje em dia isso acho que é claro para todo mundo. Exato. Mas há 25 anos atrás, não era. Não se falava muito sobre isso, era muito a alimentação das empresas, era a quantidade grande que tinha que entregar para as pessoas de comida num preço bom. Era quantidade num preço bom. Isso. E você não atrasar tudo que está na linha. Dar até o final eram coisas básicas. Pronto. Assim. E eu estou nascendo com uma outra proposta. Então... E como é que você foi recebida? Você sentia que as pessoas falavam, ela vai perceber que não, ou as pessoas... Como é que é essa mudança de mentalidade mesmo? Assim, eu fui muito bem recebida desde o início, tanto é que o crescimento, ele foi imenso, assim, já... Inicialmente, né? Já fechei uma unidade, já fechei outra, porque era isso que eu já vendia. Não, aqui eu não vou comprar nada pronto, eu não vou processar, eu vou fazer bem caseiro e o atendimento. Sempre também aliado ao atendimento. Então, assim, estou aqui
vou te atender, porque esse era um gap do mercado também, né? Você fica distante do cliente, você não tem olho no olho, você não atende rapidamente, e muitos problemas existem dentro de um restaurante industrial. Eu costumo dizer, a mãe fez comida para 2 filhos, um gosta, outro não gosta, você imagina 200 todos os dias, 1000. Você vai em um restaurante comercial, você come, você gosta, você não gosta, você volta, ou se você... Lá não, eles retornam todos os dias. E essa mentalidade da importância da alimentação ser mais saudável, né, que veio evoluindo até hoje, você sente que isso partiu do dono da empresa entender que isso era importante para o funcionário, ou é uma reivindicação do funcionário de querer comida mais saudável? Ou as duas coisas? No começo do dono, hoje são as duas coisas. Hoje eu percebo assim que os dois, né? Eu entendo que tem empresas que não, né? Eu acho que vão mais pelo preço e tal, ainda continua bastante isso. Mas tem muitas empresas que quer realmente a saúde do colaborador, entendeu que aquilo interfere na produtividade, interfere no dia a dia. Interfere na diminuição do número de atestados. Interfere em tudo. E ali é a maior refeição dele. Muito provavelmente ele não fará uma igual, né? Balanceada com todas as necessidades, ele não fará isso. Então, hoje são os dois. Tanto o usuário, o colaborador, quanto a própria empresa, ali na figura do que nós chamamos de contato, né? Que é a primeira pessoa que tem contato conosco, que é o RH. Geralmente, 80% é o RH. Hoje, já suprimentos tem um pouco de relação com isso, né? Mas a maioria é o RH. Eles entendem hoje está muito claro a diferença disso. E mais claro ainda essa refeição realmente caseira. Quando eu olho para a empresa de vocês, eu vejo que é muito enraizada a cultura organizacional da empresa, assim. Como vocês falam muito, e os funcionários repetem muito da alimentação ser saudável, do cuidado com a nutrição, de ser acolhedor, do atendimento. E eu vejo como... Eu sou engenheira de produção, então eu entendo um pouco de fábrica. E eu fico olhando de fora e eu acho, assim, fantástico, porque você tem 100 unidades, né, mais, espalhados dentro de 100 outras empresas. Como é que mantém a cultura da tua empresa com o funcionário seu dentro da outra empresa que tem uma outra cultura e que às vezes ele está mais lá do que cá? Exato. Como que faz para manter essa cultura? Olha, nós iniciamos em 2025 um processo bem estruturado e assim, nós estamos investindo bastante em cultura, justamente para isso, né? Para chegar lá na ponta, tudo que se pensa aqui, né? E então, assim, existe todo um investimento nisso, né? Nós, assim, deixamos bem robustos, modificamos toda a nossa estrutura, nós separamos o nosso departamento pessoal, ele foi mais atrelado ali ao departamento financeiro, então nós não temos um RH, nós temos isso separado, DP é ali, e gestão de pessoas, criamos o departamento de gestão de pessoas, bem robusto mesmo, para a gente expandir toda essa cultura e chegar lá na ponta, né? No nosso segmento, nós temos uma rotatividade um pouco grande, né? É tudo pulverizado, então eu preciso dessa robustez, dessa estruturação para mantê-la na ponta, né? Lá desde o meu auxiliar de cozinha, porque eu não tenho como fazer sem eles. Eu não sou nada sem eles, não sou nada. Então, assim, além da cultura, eles também têm que entender o que nós queremos para eles, que é o que há de melhor. Eu quero que eles tenham um final de semana que eles possam curtir com a família, fazer o que eles podem fazer. Então, assim, é tudo unido, sabe? Não é só a nutrição ou pensar no meu cliente ou pensar... O meu colaborador é fundamental. Para mim é fundamental, não vivo sem ele. Não vivo sem meu cliente, não vivo sem eles. Não tem como. Então, nós temos sim, vários projetos que envolvem isso. Então, é um desafio grande para o meu de gestão de pessoas, enorme. Por isso, esse investimento, né, e essa robustez, porque levar
para 115 locais, e ainda com a proposta, o projeto de dobrar de tamanho, né? E você continuar fazendo com que todos falem a mesma língua, você tem que ter vários projetos, né? Tem que ter uma robustez muito grande. Então, assim, a gente tem bastante desafio por aí. Esses são desafios fortes. Manter a cultura, você fez uma pergunta interessantíssima. Essa é a grande preocupação hoje na Essencial, de manter a cultura. Que é isso que fez vocês chegarem até aqui. Exato, exato. Então, agora tem que perpetuar, né? A gente está aí fazendo a sucessão, não iniciamos assim, mas existe essa preocupação hoje de fazer sucessão não somente com a Paola, mas com os gestores que lá estão, são todos os que vão realmente fazer com que o negócio perpetue. Então, esse é o nosso momento. Agora, essa cultura tem que passar por todos têm que pensar da mesma maneira, né? Então, assim, você fez uma pergunta interessantíssima. E quando a gente olha nesses desafios do crescimento, né? Quando a gente fala em fazer a gestão de 115 unidades, né? Que eu falei mais de 100, estamos em 115 já, né? A velocidade aí é rápida. Existe também um desafio físico de quilômetros de distância? Existe um limite? Nós vamos crescer nesse momento até 100 quilômetros de raio, 200 quilômetros de raio. Isso é importante ou não? No começo, nós tínhamos isso, né? Nós vamos crescer somente até 250 quilômetros de distância, justamente para esse atendimento, a rapidez nesse atendimento. No máximo, em 2 horas eu tenho que estar no local, se acontecer alguma coisa, né? E é muito dinâmico, o negócio é muito dinâmico, acontece, né? É claro, eu tenho problemas e tenho que resolvê-los. É ilusão dizer que você não vai ter problema, né? Então, eram 250 quilômetros. Aí, nós aumentamos um pouquinho, mas coisa pouca, assim, chegando quase em 300 quilômetros. Só que nós tivemos clientes que queriam que fôssemos atendê-los em outro estado ou a uma distância maior. Então, nós tivemos que realmente acrescentar isso aí na nossa estratégia. Então, hoje existem clientes mais longe? Existe. Nós hoje temos Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, porque o cliente foi para lá. Então, eu não prospecto. Entendi. Tá? Mas meu cliente foi para lá. Me levou. Aí o vizinho do cliente... ficou sabendo. O tal do boca a boca. Boca a boca. Então, assim... Aí tivemos que abrir mão disso aí, né? Mas o cliente entende, foi ele que quis, então pra gente tá tudo bem. E quando você fala em servir comida caseira, de fazer almôndega, de lavar alface por alface, eu fico imaginando a gestão de fornecedores que você tem que ter também, que é um grande desafio. E aí, localmente falando, eu tenho fornecedores que atendem daqui a Rio Preto. Não, a gente tá falando de Goiás, Mato Grosso. Como é que é feito esse desenvolvimento de fornecedores? Então, os fornecedores, nós temos um departamento de suprimentos, né? E eles fazem essa prospecção de fornecedores. Muitos já nos procuram. Então, quando você inaugura uma unidade, você tem os regionais, que a gente faz questão, e o desenvolvimento mesmo. Por exemplo, se é perecíveis, nós temos a visita do nosso departamento de qualidade. Então, ele vai, faz a primeira validação de documentos, depois de produto, e aí ele é inserido no nosso hall de fornecedores porque ali. Ele não pode furar, né? De prometer, não pode furar, entregar baixa qualidade. Então, por isso que eu falo, você vai interferir na hora da tua refeição. São ali. Grandes parceiros e nós estamos querendo cultivar essa relação também. Uhum. Tanto é que no final do ano passado nós temos um programa na empresa que chama Bastidores, que nós trazemos o cliente, tá? Os nossos clientes para visitar a nossa sede e verificar os bastidores, como que é feito, como que tudo é feito para chegar para ele lá, né? E esse programa foi um sucesso, assim, os clientes, nossa, não imaginava. E aí resolvemos trazer isso
para o nosso fornecedor. Também, então, nós abrimos para o nosso fornecedor, eles fizeram uma espécie de feira, eles trouxeram os produtos, mas já são fornecedores nossos, nós trouxemos todas as nossas GUs, que são as gerentes de unidade, as nutricionistas que ficam no local. Então, vieram aí a 115, discutiram, conversaram. Nós estamos querendo estreitar isso, porque sem o fornecedor eu também não sou nada, né? Então, assim, são os stakeholders, né? A gente tem que manter essa relação. Dentro desse programa, nós também criamos o Partiu Sede. O que é isso? É meu colaborador que vem. Porque eu digo, lá você está prestando serviço em nome da Essencial, é a carinha da Essencial ali perante o cliente, mas a casa de vocês é aqui. E onde é, né? Às vezes ele nunca ouviu Exato. Falar, não conhece. Então vem aqui, vem conhecer sua casa, ela é sua, vá por onde vocês quiserem, entra na minha sala, senta na cadeira, conversa com quem vocês quiserem. Então, criamos esse programa também, que eles também adoram. Quando a gente olha a evolução da tecnologia, da época que começou o Essencial para hoje, né? É outro mundo já em tecnologia. Outro mundo. E ao mesmo tempo você quer manter tudo muito manual, comidinha caseira, gostinho de vó, né? Como é que mescla isso de usar a tecnologia para ter mais eficiência sem perder ali o dia a dia da mão? Então, agora nós estamos realmente, é um pilar do nosso PE, né? Do nosso planejamento estratégico, a transformação digital. E o que eu penso, né, disso, nessa transformação, eu acho que a tecnologia tem que auxiliar em tudo que é operacional. Tudo que é operacional, ela tem que auxiliar, não importa onde. Por isso que os meninos não têm que ter receio, porque a tecnologia vem, tá, para elevar a qualidade e aumentar a produtividade, mas na qualidade. Não é eliminando pessoas, né? É para facilitar o operacional, seja aqui na sede, no administrativo, como na unidade. Então, e eu acho que é um momento fantástico. Adoro esse momento. A gente está investindo bastante nisso também, porque eu não vejo você trabalhar como sem isso, né? Mas o máximo que nós vamos ter ali é um equipamento moderno para facilitar a vidinha deles, para melhorar ali a performance operacional de fases do processo que vão ser limpeza, otimizadas. Algumas é isso. Agora, ela não, para mim, a tecnologia não vai eliminar pessoas. E quando a gente olha para o futuro, então, nessa mesma pegada, tecnologia não vai eliminar pessoas. Eu fecho os olhos e imagino a automação industrial chegando nesses restaurantes, a IA definindo o cardápio. Isso não vai ter gosto de comida caseira. Não. Eu tô lá no Jetsons, lembra da família lá do futuro, assim, como é que você enxerga isso no futuro? Ele pode melhorar ali a elaboração do cardápio, ajudar no controle, né? Como é feito hoje, você planeja um cardápio e aí ele vai via sistema ali para suprimentos faz a compra. Esse controle, olha, então o que está chegando no cliente é o que foi planejado aqui mesmo, eu tenho garantia disso, porque é tudo via sistema e você tem como garantir para o cliente, olha, eu realmente planejei esse cardápio, as compras foram realizadas dentro disso, foi entregue isso e é isso que vai ter que ser executado. Essa garantia, né? A tecnologia pode também ajudar no balanceamento, mas sempre vai ter o olhar da nutricionista, não tem como. E a mão ali que faz o temperinho gostoso. Não tem como. Eu posso ter uma máquina que me ajude a enrolar as almôndegas, a realmente dar o formato no hambúrguer, mas ali todo o pré-preparo são pessoas. São pessoas. Quando a gente fala tantas unidades diferentes, quando a gente fala em definição de cardápio, ela é comum a diversas unidades? Tem unidades que pedem comidas específicas? Como é que funciona? São padrões, né? Cada empresa define aquilo que ela quer. Então, define, não, eu quero 200 gramas de carne, eu quero 140, eu quero 300, eu quero livre, né? Eu quero tomate todos os dias. A empresa que define, né? Ela faz o escopo
e nós trabalhamos dentro disso. Então pode ser que no mesmo dia você tenha 115 cardápios diferentes, um cardápio em cada unidade? Não chega a 115, mas eu tenho vários diferenciados, bem diferenciados. Tem padrões diversos, tem padrão, um suco polpa, tem unidade que prefere o suco natural, então é a critério deles e nós fazemos. E aí o que não está dentro dessa saudabilidade, que a gente entende que, por exemplo, a nossa escala de saudabilidade, ela está num percentual elevadíssimo, né? Porque nós estamos galgando. Tem coisas que não adianta, por exemplo, faz parte do padrão, o cliente quer, mas nós temos que deixar ele ciente disso. Por exemplo, a gelatina. A gelatina faz cair o nosso percentual de saudabilidade. Podemos criar uma gelatina? Podemos, mas por enquanto é assim, ele tem que saber Porque a gelatina sobre não isso. é saudável? A gelatina, ela tem alguns A parte química a de parte componente? química de componente que cai a saudabilidade nossa. Então você pode, por exemplo, o suco em pó. Tem cliente que quer, olha, nós preferimos o natural, né? Então, por enquanto, a gente ainda está nessa parte de convencimento, que é um pouco difícil, assim, em relação ao preço, esses itens, né? Porque os itens principais ali, ele entende melhor. Agora, o suco é o usuário que toma. Então, você avisa, ele está livre, né? Agora, a gente garante ali no cardápio principal, né? Que eu acho que é uma luta diária sua ali, de ter essa discussão de preço e valor, né? O valor e o preço ali é diariamente, então. Diariamente. A gente tem aí as orientações, temos uma nutricionista que toma conta só disso e a gente faz as orientações, né? Aí está o meu papel, o papel dessa 115, né? De aumentar esse esclarecimento. Então, para o brasileiro, ele come muito bem, né? Ele come muita salada. Ali, o principal, ele se alimenta muito bem. E o cliente, a empresa, ela garante isso. Agora, o que está fora, o usuário que escolhe, né? Ele coloca como opção, né? E quando a gente compara, então, a alimentação, que você falou que do brasileiro é muito saudável, o brasileiro come a verdura, o arroz, feijão, o que mudou muito da alimentação lá atrás para a de hoje? Eu acho que eles não prestavam muita atenção nisso, né? Hoje sim, e depois da pandemia, isso evoluiu muito. Isso evoluiu demais. A questão da saúde, da saudabilidade, de estar bem, né? Isso evoluiu demais. Hoje a consciência de que a alimentação é fundamental. Peraí, eu não posso comer qualquer coisa, mudou muito. E você falou em pandemia, me veio na cabeça que, 25 anos de mercado, vocês já passaram por diversas crises econômicas, a gente está falando de preço de alimento, inflação, que cresce o tempo inteiro, é um grande desafio, e passamos por uma grande pandemia, Exato. né? Nesses 25 anos, quais foram os principais desafios? Assim, alguma crise econômica que quase quebrou vocês? A pandemia, como foi? Olha, teve 2008, mas nada se compara à pandemia. Nada se compara à pandemia, porque eu estava ali com o meu pessoal na linha de frente. Porque as fábricas não pararam. Não pararam, então eles na linha de frente, né? Então nós temos um consultor da área microbiológica, né? Que é o Dr. Enio. Então nós já nos reunimos e aí estabelecemos um comitê para definir todo o padrão do que seria, e nós escutamos bastante ele, não o que se dizia, porque, né, na verdade veio aquele pânico, né? Então, o protocolo mesmo, nós definimos com ele é um virologista, então ele entende tudo de vírus, e ele falou, o vírus vai se comportar assim, então nós temos que nos regularizar dessa maneira. Então nós criamos, por exemplo, as máscaras coloridas. Por quê? Nós tínhamos o processo deles trocarem as máscaras a cada 2 horas, e para a gente garantir, Genial. eram as cores.
Então, nós criamos várias coisas no nosso protocolo. Esse comitê se reunia uma vez por semana e nós discutíamos muito, mas assim, realmente como seria ali o comportamento do vírus. Então, onde é que nós temos que nos defender? E assim nós fizemos. Nós não tivemos nenhuma baixa. Nós tivemos uma colaboradora que foi internada durante uma semana e não tivemos problema nenhum. Eles estavam todos na linha de frente. E entregaram as refeições que precisavam entregar, os contratos foram cumpridos e... Seguindo realmente esse protocolo que nós estabelecemos de imediato, né? Na época, a gente foi assim muito rápido para estabelecer o nosso protocolo de atuação e fomos muito felizes, assim, porque tenho muito orgulho que a gente teve esse sucesso, vamos se dizer assim, né? É tão legal, né, olhar pra trás, porque é um desafio tão grande, na hora a gente entra num desespero e depois você olha pra trás e fala, nossa, como eu fui rápida, como eu fui ágil, como a gente conseguiu, que orgulho da nossa equipe, da nossa empresa, né? Então, assim, tenho orgulho mesmo dessa época, porque nós vimos tantos problemas. E assim, tanta gente se perdeu, fechou a empresa porque não soube tomar decisões, não soube ter velocidade que precisava e tudo mais, né? Exato. E nós, assim, fomos e aí acatamos o protocolo do meu cliente, onde que ele se enquadrou, o que que ele fazia, e fomos nos adequando. E aí começou o grande desafio da época, que era aquilo, né? Você fazia os exames, se você estava com Covid, aí afastado 7 dias, e aí imagine eu com, né, ter que produzir ali e entregar. Foram momentos dificílimos, né, e longos. Por Demorou isso que foi longo, né? Então, e fora o que foi fazendo com a cabeça das pessoas, né? A parte psicológica, todo mundo começou a ficar com muito medo, né? Mas nós éramos muito seguros nas nossas ações, nas nossas regras. E o colaborador, ele passou a ter essa segurança, então, pra gente com certeza, a força da cultura que a gente estava conversando. Exato. Quando a gente fala em crise econômica, preço dos alimentos, porque a gente, que é dona de casa, está sentindo os alimentos subindo cada vez mais que a gente vai no mercado, vai na feira, né? O salário do mês não compra mais o que comprava. Como é que uma empresa que trabalha com alimentação, que tem um contrato, que tem que cumprir e os preços subindo, como é que administra? Criatividade, sabe? Você tem que ser muito criativo, você tem que ter assim, pessoas pensando realmente fora da caixa, né? Eu vejo lá, a gente está lá no Novo Lab e até com outro segmento que a gente iniciou agora, e lá tá, né, na parede, gente normal não muda o mundo, né? Então eu penso que é um pouco isso, sabe? A gente tem que pensar muito fora da caixa, porque é o nosso país, né? Mas você fala de substituição de ingredientes, de receitas novas, de negociar com o fornecedor? Receitas novas, de criar sempre algo melhor, que o usuário goste mais e eu consiga fazer adaptação dentro daquele orçamento, né? Então, assim, é essa criatividade, jamais mexer na qualidade, mas você tem que criar bastante receitas novas e fazer essa adaptação. Nós temos que fazer isso muito, muito, muito mesmo. Quando você fala em criar, quando eu fiz um estudo sobre a empresa de vocês, fui lá no site, fui olhar um pouquinho, eu vejo muita palavra inovação. E quanto vocês investem em inovação e falam sobre inovação. Né? O quanto essa inovação é importante, além dessa parte de custos que você está falando, e como é que mantém essa cultura da inovação? Então, nós temos um departamento de P&D que faz toda essa parte. Então, é um departamento também enorme. É testar receitas? Não, tipo brincar de Ana Maria Braga? É tudo, não é só receita. É também criar, assim, produtos novos que o usuário goste. Então, por exemplo, vamos fazer um macarrão ao vivo. Vamos, mesmo sendo um restaurante industrial, a gente levar essa experiência. Então, sempre criar esse tipo de... Por exemplo, agora, nós temos o aniversário de contrato dos clientes. Todo ano nós temos um evento diferenciado. Esse ano a gente está levando uma espécie do entrecô de Paris. Então, vai lá o garçom, serve a batata, mesmo sendo um restaurante industrial, né? Então, tá lá o entrecô, você tem a batata,
né? Aí é o bolo ao vivo, que você tem a base e o usuário escolhe o que vai em cima. Então, são essas criações, e isso que encanta, isso que deixa o usuário feliz, né? E eles ficam ali criando tudo isso, né? Esse departamento de P&D é isso, ou desenvolver um equipamento que facilite a vida deles, a inovação é tudo isso. E quando fala de receitas, normalmente ela sai no departamento de produto e desenvolvimento, ou vem às vezes da unidade uma sugestão para implementar na rede também? Pode vir também, pode vir, e nós acatamos e o departamento testa, né, e implanta. Legal. Chegou um momento do nosso programa que eu vou te passar um desafio. Quer escolher 3 peças de quebra-cabeça que estão sobre a mesa? Quais 3 palavras fizeram mais sentido na história de sucesso de vocês até aqui? Pode mexer, pode pegar, pode fazer bagunça. Eu vou passar recado de patrocinador e eu volto para saber quais as 3 peças que você escolheu. O começo do ano é aquele momento perfeito para a gente repensar a nossa rotina. Menos tempo em tarefas domésticas e mais tempo no que realmente importa. Investir numa lavadora que automatiza o processo ou numa secadora de roupa que resolve aqueles dias frios é você ganhar tempo que estava perdido e transformar em tempo vivido. Se você visitar a loja de fábrica da Latina aqui em São Carlos, vai te ajudar a escolher o equipamento certo para você otimizar o seu tempo. E aí você vai virar, gente, ter muito mais tempo para investir no que realmente importa, que é em você e na sua família. A loja fica na Avenida Getúlio Vargas, 2700 e funciona de segunda a sexta, das 8 às 5 e aos sábados das 8 ao meio-dia. Comece o ano bem organizado e sinta a diferença. Latina, seu momento, nosso Eletro. Com a Engie Forte, as suas férias ficam mais tranquilas e seguras. Você poderá contar com uma equipe com monitoramento 24 horas por dia para te atender com sistemas de alarme inteligentes, aonde você pode viajar e vigiar a sua casa pelo app do seu celular. Descubra como a Engie Forte pode elevar a segurança do que importa para você. Peça um orçamento sem compromisso e você será atendido em até 24 horas. Proteja-se com quem sabe proteger. Cada vez mais as pessoas buscam um lugar que una conforto, localização e potencial de valorização. É exatamente isso que o Residencial Conde do Pinhal oferece em São Carlos. Um condomínio fechado, com obras avançadas e com lotes a partir de 264 metros quadrados e muita área de lazer. A gente está falando de 17 itens de lazer, com ótimo custo-benefício, que inclui piscina, academia, quadras esportivas, amplas áreas verdes e muito mais. Se você procura qualidade de vida e valorização, você precisa falar com a imobiliária Cardinale e garantir o seu lote no Residencial Conde do Pinhal. Conseguiu escolher as suas peças? Consegui. Vou pedir para você mostrar a primeira e dizer o porquê. Propósito. Propósito. A Essencial nasceu com propósito, aquilo que eu falei, né, da nutrição, do atendimento, muito forte, que se mantém até hoje. Sem isso, eu acho que nós não estaríamos aqui. É tudo muito forte, tudo muito verdadeiro, né? Não existe jogada de marketing e isso está enraizado e está na cultura. Desculpa, só para entender, quando você veio com esse propósito de abrir a Essencial com esse propósito, o Ronaldo também concordou de cara? Com certeza, com certeza. Tudo é muito dividido, compartilhado e nós pensamos muito igual, muito igual. Claro que no dia a dia, nos processos, tem as divergências, né? E somos 2 diretores e tem que ter que se soma também, né? Exato, exato, né? Ele costuma dizer que eu vou mais isso. E ele é mais o fio terra, extremamente necessário, né? Uhum. Por isso que eu perguntei se ele concordou, no começo ele falava, não, vamos para essa parte de preço. Mas isso para mim são os alicerces, né? Propósito e as outras 2 pecinhas que eu escolhi aqui. Então, e ele compactua assim plenamente. Pronto. A segunda? Princípios. A Essencial é calcada em princípios e valores que não abre mão. Não abre mão. Então, a transparência, realmente você entregar aquilo que você vendeu, sabe? Fazer exatamente aquilo que o cliente está esperando de você. Então, assim,
esse cuidado. Então, a transparência, a honestidade vai para tudo. Colaborador, fornecedor, para todos, né? Eu acho que pagar em dia o seu fornecedor assim... Seu funcionário. É fundamental, nosso funcionário. Então, nós temos princípios muito, muito fortes que a gente não abre mão e desde o primeiro dia. Nada mudou. Quando a gente ouve falar sobre princípios fortes, empresas que têm esses princípios fortes, a gente sempre fala que tem um CPF forte por trás, né? Uma pessoa física de princípios. Exato. Né? Então, exato. Isso acaba transferindo para a empresa, né? Eu falei ontem sobre isso, né? Que isso se mistura, né? Os princípios da empresa realmente são os meus, né? Então, e é onde caminha. Então, os colaboradores, o perfil ali tem que casar, né? Cultura novamente. A gente sempre cai. Natal da cultura organizacional. Exatamente. E a fé. Eu digo, sem a espiritualidade, não tem como. Não tem como você sobreviver, né? É a espiritualidade que te acalma, né? São os seus guardiões, são seus mentores, pelo menos os meus, né? Sem a espiritualidade, eu acho que também não estaríamos aqui. Você tem uma rotina de fé? Um horário certo que você reza? Algo que você faça? Que você se conecta? Não, eu não tenho. Eu tenho só uma rotina. Uma vez por semana nós fazemos o evangelho, né? E eu e meu marido, o Ronaldo, a gente faz o evangelho. É a única rotina que a gente tem. E depois são as orações. Então, todo dia o que é a oração? Quando você levanta. E agora, conversar com a espiritualidade é sempre, eu acho que o que mais vale para todos são as suas ações, né? O dia a dia. As suas ações que te conectam, né, com a espiritualidade e faz as coisas acontecerem. Não é você simplesmente... O orar para mim é isso. É o que você faz, o que você pensa de verdade, o que você faz acontecer, que são as orações. E essa fé também te ajuda na parte de controle de estresse, de equilíbrio emocional e tudo mais? Com certeza. Porque você me passa uma pessoa tão calma. Não muito. Você não me conhece tão a fundo assim. Não muito, mas assim... Eu sou severa com a situação, com o problema, né? Não tem como. Aprendi bastante. O Ronaldo é o grande responsável até por esse equilíbrio, né? Eu já fui bem mais e hoje ele tem esse pé no chão, ele tem essa... E a espiritualidade, eu acho que vai te acalmando, né? Vai te mostrando que não adianta, que as coisas vão acontecer, você tem que parar, pensar e resolver, não adianta espernear, não adianta, né? Às vezes você fica um pouco nervosa, o que aconteceu, porque são, né, várias coisas acontecem em um único dia no nosso segmento. Mas enfim, tem que voltar para o seu equilíbrio e... Para quem não está dentro do segmento de vocês, que tipo de problemas podem acontecer no mesmo dia? Vários, né? Você tem os colaboradores, você depende 100% de pessoas. Hoje em dia está muito difícil, né? Colaboradores, então você imagina pulverizado, né? Com esse comprometimento. Exato, então você pode amanhecer, não tem nenhum colaborador ali para fazer a refeição do dia, ou faltar metade do quadro. Então, assim, tem vários desafios, né? A mercadoria pode não chegar, pode acontecer, né? Chegar com baixa qualidade. Tenho que modificar e dependo exclusivamente de pessoas. Então, às vezes, aquela gerente de unidade não está entendendo muito bem o perfil do cliente, ele não fica satisfeito, você tem que fazer toda uma mudança, toda uma alteração ali, né? Você falou que vocês estão num processo de sucessão para a Paola, que é a filha de vocês. Tem alguma coisa que você sonha em realizar ainda na Essencial Nutrição? Agora o sonho já vai passar para ela? Não, sonho é sempre. Sonho é sempre. O que você gostaria de realizar Sonho ainda? é sempre. Hoje é aquilo que eu te falei. Nós temos até na nossa visão que nossos colaboradores sejam felizes. Eu tenho essa medição ainda para fazer. Sabe, do quanto eles são felizes de estar conosco. Eu tenho esse sonho. Eu quero que todos sejam felizes e que
consigam realizar seus sonhos. Também, não só né? os meus. Isso. Uma das grandes questões do mundo é a sustentabilidade, né? E se fala muito em desperdício de alimentos no Exato. mundo e quanto de alimento vai parar do lixo, né? Como é que é essa realidade dentro da Essencial? Hoje nós temos um engenheiro ambiental que iniciou já há 1 ano e meio, quase 2, esse trabalho de pesagem, de avaliação, para a gente atuar na causa, para minimizar muito isso, né? Então, assim, nós temos parceria, então todo o óleo vai para empresas, né? Então, nós estamos começando a desenvolver todo esse ecossistema aí da sustentabilidade, para não perder o máximo que a gente puder conseguir, né? E essa eficiência de chegar a uma quantidade de legumes e dar uma quantidade final do legume já pronto para servir, ela é igual de unidade para unidade? Tem que ser? Ou tem unidade de vocês que é mais eficiente que outra, que tem mais desperdício? Tem unidade que é mais eficiente do que outra, e nós temos que fazer todo um trabalho de treinamento para que todas se equalizem, mesmo porque eu não compro isso pronto, né? Ali, descasca o chuchu, descasca a batata, faz o purê, não é um pó, o purê não é um pó, né? Então, eu preciso sempre estar, assim, capacitando, né? E quando a gente fala em prospecção de novos clientes, hoje são os clientes que já procuram vocês por conhecer vocês no mercado, boca a boca que a gente estava falando, ou vocês ainda têm um departamento comercial para fazer essa prospecção? Nós temos o departamento comercial, temos ali o telemarketing, faz esse tipo de prospecção, muitos já nos procuram, muitos mesmo já nos procuram, e hoje temos também os leads que vêm através do marketing, né? Que aí é a tecnologia também buscando esses prospects, né? E aí, que eu acho que é o futuro. E aí a cara da empresa é muito você ainda, né? Como é que vai passando isso para um departamento comercial, que não é mais você que vai estar ali no tete a tete, no olho com o cliente? Já está sendo, isso já está sendo passado para todos. Dói? A galera assim, dói? Não dói. Hoje eu tenho convicção de que tem que passar o bastão. Para crescer também, né? Eles vêm com ideias novas, vai oxigenar, vai fazer melhor. Então a gente tem que ir passando o bastão, né? Hoje a minha preocupação é que esse corpo de gestores seja realmente sênior, para que ajude aí nessa perpetuação da empresa, né? O nosso tempo já está acabando, mas eu queria para uma pergunta de o que você imagina o futuro da nutrição do ser humano? A gente vai ter mais suplementos comprimidos? A gente vai ter uma comida melhor? Porque falam muito que a comida está ficando com baixo nutriente, por causa do solo não tem mais rotatividade, né? E como nutricionista, como é que você vê a história do futuro da nutrição? Eu acho que os suplementos vão ganhar um papel importante, né? Mas da maneira como nós fazemos a refeição caseira, eu acho que ela é suficiente, mesmo com tudo isso. E eu acho que é por isso que está aumentando a demanda para um produto como o da Essencial, porque as pessoas já identificaram isso, né? Agora, suplementos, eu acho que vai ganhar um papel especial. Tem feedbacks de cliente seu de que, nossa, depois que a gente implementou a alimentação, diminuiu realmente o número de atestados, melhorou a performance, o cliente está se sentindo melhor, o funcionário está com bem-estar, isso é real? É real, nós temos feedback, só que agora nós temos também esse departamento que está medindo isso. Que legal. Medindo de verdade, assim, tipo, quando nós entramos na unidade, como é que ficou isso antes, e como é que estava antes e como é que ficou depois. E isso vai ser divulgado em breve, mais pra frente? É um trabalho longo? Vai ser divulgado. Que é um questionário longo ali, né? Vai ser divulgado, sim. Queria te agradecer por vir aqui dividir com a gente sobre esse segmento dos restaurantes que estão dentro das empresas que a maioria das pessoas não sabe e não conhece. Foi um prazer. É uma empresa que eu só ouço falar bem, de pessoas que admiram não é só a empresa, mas você, o Ronaldo, a família como um todo, de serem pessoas dignas, com princípios. E foi muita insistência de pessoas, leva eles lá, convida, e que bom que deu certo da gente bater a agenda e que você veio com essa abertura para trazer esse mundo pra gente. Obrigada a vocês por abrir esse espaço e permitir com que a Essencial tenha um pouco mais de visibilidade, né? E fiquei muito feliz de ser convidada. Obrigada.
Eu que agradeço. Então já sigam lá também Essencial Nutrição nas redes sociais. E o Quebra-Cabeça do Sucesso tá no Instagram, no Facebook, TikTok, no YouTube e no Spotify. Lembrando que todos os nossos episódios ficam no YouTube e no Spotify. A gente já passou dos 90, hein? Então aproveitem para conhecer histórias de mais pessoas de sucesso, como a Regina que tá aqui com a gente hoje. E a gente se vê então na próxima peça desse nosso Quebra-Cabeça.